O que já é seu, não está longe, está em outra frequência. Você sente, em silêncio, que algo já deveria ter acontecido. Uma conquista, um amor, uma transformação. E por mais que você tente, busque, ore, se esforce, parece que ainda está distante. Mas e se eu te dissesse que o que você deseja já é seu, apenas não está nesta frequência? Neville Goddard dizia com convicção quase divina: tudo já existe. O que você deseja já é. Você apenas precisa assumir o estado correspondente. Para ele, a realidade não precisa ser criada. Ela já está pronta. É um campo de infinitas possibilidades. E acessar uma delas é, antes de tudo, um ato de identidade vibracional. Greg Braden, pesquisador das interseções entre ciência e espiritualidade, confirma: vivemos dentro de um campo inteligente, holográfico. Um campo onde todos os futuros possíveis coexistem, codificados, esperando apenas por uma senha emocional, por uma frequência correspondente para colapsarem na sua vida real. Mas há uma dor escondida aqui. Uma dor que você talvez não tenha colocado em palavras. A dor de sentir que algo ainda não é seu, quando tudo dentro de você já reconhece que poderia ser. Como se estivesse diante de uma porta trancada, com a chave nas mãos, mas sem saber qual fechadura ela abre. E aqui mora o grande mal-entendido. Confundimos tempo com distância espiritual. Achamos que o ainda não significa nunca será. Quando, na verdade, pode significar apenas você ainda não sintonizou. É como um rádio antigo. A música já está no ar. Mas, se você não gira o botão com precisão, tudo o que ouve é ruído. A frequência certa existe. O conteúdo certo existe. Mas o acesso exige sintonia, não esforço. Vibração, não ansiedade. E, no fundo, muitos carregam um gatilho silencioso, a sensação de inadequação espiritual. Como se manifestação fosse privilégio de uns poucos. Como se os milagres estivessem reservados apenas aos que fazem tudo certo. Mas a verdade é mais compassiva e mais libertadora. Neste vídeo, vamos lembrar: porque não se trata de alcançar algo fora. Trata-se de voltar ao que já é seu, de acessar o que sempre foi. E isso começa agora. Esperar que o desejo venha de fora e não de dentro. Existe uma expectativa silenciosa que habita muitos corações, a de que o universo trará, um dia, aquilo que você deseja. Como se houvesse um prazo secreto, uma entrega marcada, um momento especial em que finalmente será sua vez. Mas essa espera, embora compreensível, esconde um engano sutil. O desejo nunca vem de fora. Ele emerge, floresce, se revela de dentro. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse um sistema de recompensas. Pensam: se eu for bom, se eu fizer tudo certo, se eu esperar com fé, serei atendido. Mas essa lógica, apesar de parecer espiritual, está enraizada na carência. E carência é uma vibração que atrasa. Porque tudo o que vibra ausência, só pode atrair mais ausência. Neville Goddard dizia com clareza absoluta: você não recebe o que deseja. Recebe o que aceita como verdade de si mesmo. E essa é uma chave que muda tudo. Porque desejar algo, no nível vibracional, pode ser uma declaração de que aquilo ainda não é. Pode ser um reforço sutil da falta, do vazio, do não ter. Por isso, mais importante do que desejar, é habitar o estado. É assumir a identidade de quem já vive aquilo. É fechar os olhos e respirar como quem já possui. É sentir gratidão como quem já tocou. É vibrar como quem já retornou ao lugar que nunca esteve perdido, apenas esquecido. Quando você deseja algo com intensidade, mas sem assumir esse estado internamente, você envia sinais contraditórios para o campo. É como alguém que grita sim com a boca, mas vibra não com o corpo. O universo não escuta palavras. Ele responde a frequências. O desejo só se torna criação quando há alinhamento entre intenção e vibração. E esse alinhamento não acontece no futuro. Ele é uma decisão no agora. Uma decisão silenciosa, íntima, inegociável. Isso já é meu. Porque eu sou isso. Não se trata de forçar. Trata-se de reconhecer. De lembrar que o que é seu não precisa ser conquistado, apenas acessado. E o acesso começa quando o desejo deixa de ser súplica,
e se transforma em identidade. O mito perigoso de que você ainda não está pronto para receber. Há uma crença silenciosa que opera no fundo de muitas almas, a ideia de que você ainda não está pronto, que precisa evoluir mais, meditar mais, perdoar mais, mudar mais, para só então ser digno de receber. Essa crença veste a aparência da humildade, mas no fundo, é uma forma sofisticada de autossabotagem. Quantas vezes você já pensou, quando eu curar isso, então serei capaz? Ou, ainda não sou suficiente para viver aquilo? Essa lógica linear cria uma estrada sem fim. Porque o quando nunca chega, e o suficiente nunca é alcançado. Você vive perseguindo uma versão idealizada de si mesmo, e enquanto isso, mantém afastado o que já poderia ser vivido agora. Greg Braden fala sobre isso a partir da física da coerência. Ele explica que você manifesta não quando merece, mas quando a coerência entre coração, cérebro e ação. Não é uma questão de merecimento moral. É uma questão de sintonia vibracional. O campo não responde ao seu esforço. Ele responde ao seu alinhamento. E aqui está a inversão simbólica que transforma tudo. O acesso não vem depois que você melhora. O acesso vem quando você reconhece que já é. Quando você entra em contato com a sua inteireza, mesmo com as feridas. Quando você se vê como um ser completo, mesmo em evolução. Quando você para de esperar permissão e começa a habitar presença. Esse mito de ainda não estou pronto cria um atraso espiritual. Ele adia a manifestação. Ele coloca sua vida nas mãos de uma versão futura que nunca se concretiza. E tudo o que adia também enfraquece. Porque o poder do agora é abandonado, e com ele, a frequência do milagre. Mas a verdade é que você não precisa se tornar alguém diferente. Você só precisa lembrar quem já é. E quando lembra, algo dentro de você se reorganiza. O coração se acalma. O corpo responde. E o campo, finalmente, se abre. Porque o universo não espera que você esteja pronto. Ele só espera que você diga sim ao que já existe. Como o corpo vibra em atraso mesmo quando a mente já entendeu. Você lê. Você compreende. Você até acredita. Sua mente já entendeu. Tudo já existe. A realidade é vibracional. O desejo é acesso. Mas, mesmo assim, algo dentro de você ainda resiste. Ainda não flui. Ainda duvida. E é aqui que começa a perceber um dos fenômenos mais intrigantes da manifestação. O corpo vibra em atraso. Enquanto a mente avança para novas ideias, o corpo ainda guarda registros antigos. O medo ainda vive na respiração curta. A escassez ainda mora na tensão do estômago. A dúvida ainda aparece no aperto no peito. É como se o corpo estivesse preso em um tempo antigo, repetindo vibrações que não combinam mais com aquilo que você já sabe. Esse desalinhamento cria um campo confuso, porque a mente envia sinais de certeza, mas o corpo responde com desconfiança. E, como já sabemos, o universo não lê os seus pensamentos. Ele lê a sua frequência integral, corpo, emoção e presença. Greg Braden fala sobre o gatilho neuroemocional da sobrevivência. Quando o corpo está condicionado ao medo, ele emite uma vibração incompatível com a criação. Mesmo que a mente diga está tudo bem, o corpo vibra estou em perigo. E esse descompasso é o que mantém muitos desejos em estado de pausa. Mas há uma chave, a respiração em coerência. Ela é o elo entre mente e corpo. Quando você respira de forma consciente, lenta, profunda, você começa a reorganizar sua vibração interna. Ao unir essa respiração com visualização e uma declaração emocional, durante 7 minutos por dia, você começa a reprogramar seu campo. 7 minutos em que você fecha os olhos, respira com presença, visualiza com clareza, sente com verdade e declara com emoção: isso já é meu. Não como um desejo, mas como uma lembrança vibracional. Como uma identidade que retorna. Porque quando o corpo acredita, o campo responde. Quando o corpo sente, o campo recebe. E é nesse momento que tudo se alinha. Você não precisa forçar o futuro. Só precisa sincronizar o agora. Reencenar a realidade já existente. A mente humana aprende por repetição. Mas o coração aprende por experiência. E é por isso que, muitas vezes,
Repetir afirmações não basta. O que transforma é quando você encena internamente uma realidade como se ela já tivesse acontecido, como se fosse uma memória real, e não apenas um sonho distante. Neville Goddard chamava isso de atuação interior. E essa é uma das práticas mais poderosas para acessar o que já é seu. Não se trata de imaginar algo como um desejo futuro. Trata-se de reviver, em detalhes, uma cena que representaria a posse daquilo que você deseja, como se fosse uma lembrança. Não visualize como quem espera. Visualize como quem recorda, como quem já viveu, como quem volta a um lugar conhecido. Você não precisa convencer o universo. Só precisa convencer o seu sistema vibracional. E ele responde a imagens internas, a sentimentos, a sensações corporais. Ao fechar os olhos e imaginar-se, por exemplo, recebendo uma ligação com uma boa notícia, abraçando alguém que celebra com você, olhando para o saldo da conta bancária com tranquilidade, você começa a condicionar seus circuitos cerebrais. A neurociência mostra: o cérebro não distingue entre o que é vivido e o que é profundamente imaginado com emoção. Ele grava, ele reage, ele reconfigura. Greg Braden reforça: o sentimento é a chave de ativação. Emoção mais intenção gera acesso ao campo quântico. Quando você une a imagem mental à emoção coerente, cria um campo magnético ao redor do seu corpo, um campo que envia comandos precisos ao universo. Essa prática não exige muito tempo. Exige entrega. Dedique alguns minutos, todos os dias, a viver por dentro a realidade que já existe por fora. Sinta-se lá. Respire como se já tivesse acontecido. Sorria com o corpo inteiro. Deixe que sua vibração se torne uma lembrança viva, não uma expectativa. Porque, na verdade, você não está inventando algo novo. Você está voltando para casa. O desejo é o eco do que já existe chamando você de volta. Há algo profundo e muitas vezes esquecido sobre o desejo. Ele não surge do vazio. Ele não é carência. Não é falta. O desejo é, na verdade, o eco vibracional de algo que já existe em outra dimensão, chamando você de volta para o que sempre foi seu. Você nunca deseja o que não é possível. Você deseja o que já é real em algum nível do seu ser. É por isso que, às vezes, um desejo chega com tanta força que parece um reencontro. É como se algo dentro de você dissesse: eu já conheço isso. Eu só tinha esquecido. Neville Goddard ensinava: assuma o sentimento do desejo realizado. Não pense sobre o desejo. Viva-o. Sinta-o agora. Porque o desejo, em sua forma mais pura, é memória espiritual. É vibração guardada. É consciência que pulsa além do tempo. Quando você trata o desejo como ausência, você o afasta. Mas quando você o reconhece como lembrança, como parte viva da sua essência, ele começa a se manifestar de dentro para fora. Você para de buscar. Você começa a lembrar. E nesse lembrar, tudo começa a se alinhar. Imagine o desejo como uma carta enviada de si mesmo em outra linha do tempo. Uma mensagem escrita por uma versão sua que já viveu aquilo. Cada vez que você sente, profundamente, que algo é para você, é essa versão chamando. É esse eco vibracional querendo voltar para o centro da sua experiência atual. Essa percepção muda tudo. Porque você deixa de ser um pedinte espiritual. Você se reconhece como herdeiro vibracional. Um herdeiro que não precisa pedir, implorar ou merecer. Só precisa lembrar a senha. A senha do estado. A senha da emoção. A senha da presença. E é por isso que o desejo é tão poderoso. Ele não aponta para o que falta. Ele revela o que já é. O acesso não é futuro, é frequência. Você não está caminhando em direção ao que deseja. Está se realinhando com o que sempre foi seu. E essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode lembrar. O acesso não está no futuro, está na frequência. Neville Goddard via o desejo como uma convocação divina. Não como um vazio esperando preenchimento, mas como uma evidência vibracional de que aquilo já existe em você. O desejo, para ele, não era um pedido, era uma prova da existência do estado correspondente. Greg Braden confirma essa visão a partir da ciência do campo quântico. Ele mostra que o tempo não é linear como fomos ensinados.
No campo das possibilidades, tudo já coexiste. Todas as versões de você, a que tem, a que vive, a que ama, a que realiza, já estão disponíveis. Cabe a você sintonizar, não criar. E essa sintonia não se alcança pelo esforço. Se alcança pela lembrança. Quando você para de buscar como quem está vazio, e começa a reivindicar como quem já reconhece. Quando você se reconecta ao seu centro vibracional e diz, com presença, eu sou isso agora. O campo escuta. O corpo responde. A realidade se curva. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. Você não é um pedinte cósmico. Você é um herdeiro vibracional que esqueceu a senha da própria alma. E agora, começa a lembrar. A pergunta não é mais quando vai acontecer. A pergunta é, em que frequência eu escolho habitar hoje? Porque o que é seu, já é. E o seu sim interior é tudo o que faltava.